vão de olhar grave e terno, e passo a passo caminho comigo. Era esta sala assim, em que da luz noturna a claridade, minhas irmãs, minha mãe, o pranto jorrou em onda a resistir. Quem há disso? Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. Tudo isso porque há pessoas que podemos ver todo dia, mas o dia procuramos e não temos. Indagamos alguém, onde está Maria? E a resposta é: faz tempo que não vemos. Se Maria nos interessa, passamos a procurar. Se o relacionamento for positivo e raro, se o relacionamento for lugar, Maria não terá o mínimo amparo. Então, vamos juntar mais as amizades, qualquer uma. Antônio, Maria, Manuel ou José, criando um mundo sem falsidade, para sabermos quem Maria é. Agora a gente pode começar a nossa palestra. Pura pelo Espiritismo. Está vendo como eu estou feliz? Alegre e cantante. O Espiritismo é isso. Esses caminhos de luz por onde flui o amor se estabelece dentro da casa espírita. A atividade curadora já está intrínseca aqui nesse ambiente, porque o templo espírita, numa noite como essa, o centro espírita se transforma num templo. E aqui a espiritualidade vem sanfonar, visitar cada ambiente, o local de moradia, a sala mediúnica, a sala de reunião pública. Vem visitar nossas moradas, as nossas mentes. Vem mexer com o nosso reino de Deus, que precisa eclodir em benefício do outro. E é por isso que o trabalhador vanguardeiro, junto com a espiritualidade, o médico espírita cristão, está sempre disponível, ou pré-disponível, para entrar por esses caminhos de luz, por onde flui o amor, para podermos cada vez mais vibrar com essas emoções e sentir. Podemos fechar os olhos e ver que acontece essa condição fluídica que toca o nosso ser. É necessário aproximarmos cada vez mais dessa fonte doadora, para podermos buscar o que há de melhor para cada um de nós nesse momento de glória, de luz, de entusiasmo, de atividade curadora. Porque a cura é uma reação reparadora dos órgãos e tecidos, também de moléstias oriundas do plano espiritual, através de quê? Da condição magnética do meio, do plano espiritual e da própria natureza, porque a natureza também nos oferece essa condição de homeopata. Para quê? Para que os espíritos possam trabalhar, não transformando em laboratórios materiais, mas simplesmente utilizando da essência maior, que todo ele, inclinado para plano de amor, pode agir em prol do outro, e aí realizarmos esse processo curativo. Para falarmos de cura, é necessário definirmos o que vem a ser fluido. O que vem a ser fluido, né? São algumas perguntas que nós trazemos aqui. Fluido é essa substância cósmica universal, essa matéria elementar, de onde tudo se origina. Para que vocês tenham ideia, essa condição que existe na humanidade, nós temos a ponderabilidade, eu estou pegando, e temos a eterização, essa condição etérea, a eterização. E tem um ponto de transformação, que é que vai modificar todas essas condições. E tudo se origina da mesma fonte doadora divina, e esse fluido cósmico universal. Tudo o que a gente pode imaginar sobre a Terra se origina dessa matéria elementar primitiva. Cabe aos grandes benfeitores espirituais manipular essa condição do plano espiritual e da natureza em benefício daquele que precisa. Para que vocês tenham ideia, se formos modificar esse ambiente, vamos colocar tijolos sobre tijolos. Vamos fazer nossa construção. Mas os espíritos, eles podem plasmar, ele pode transformar essa matéria bruta em matéria etérea.
Quantas vezes vemos as notícias das nossas colônias, das nossas instâncias espirituais, onde aquele que partiu precocemente para o outro lado da vida, ou antes do seu cônjuge, está preparando a morada, porque pode plasmar, tudo acontece através da mente. Toda comunicação mediúnica é mente-mente. A condição de incorporação é só para dar uma ideia que o espírito entra no corpo, mas essa condição grosseira, com o tempo, vai se atrasar por essa condição intuitiva e cada vez mais estaremos relacionados com essa condição mental, que pode alcançar inúmeras moradas espirituais desde já, porque desde já nós podemos passar a viver um pouco essa era do espírito. Estamos encarnados, somos espíritos que estamos encarnados, estamos no plano de carne, estamos, mas desde já podemos viver essa era do espírito. E quando estamos dentro do templo espírita, nós estamos vivenciando essa condição iluminada, essa condição aprazada, que se faz urgente. Público e notório, em versos e prosa se canta a nossa transição planetária. Mas desde o começo do advento do Espiritismo que é tratada essa mudança. Nós só vamos nos estabelecer bem no momento dessa transição que acontece paulatinamente com a nossa mudança comportamental. Porque cresce o homem e cresce o habitat, cresce o espírito e cresce o ambiente onde ele vive. E nós não precisamos ficar somente sonhando com planos mais elevados, não. Não podemos só sonhar com as estrelas distantes, brilhantes, não, desses planos elevados. Temos que cuidar do nosso planeta Terra, porque esse planeta é que nos bendiz e nos acolhe, e que vai nos habilitar na grande transição onde o merecimento se fizer necessário. Para não se vir da roteira, qual o papel dos fluidos da cura? Por que esse fluido na cura? Como é que acontece dentro da casa espírita? Você sabe que todo passe magnético acontece com a imposição de mãos e finaliza com a imposição de mãos. Isso é o passe clássico, porque daqui eu posso emitir meu pensamento e socorrer aquele que está sofrendo, através da minha irradiação. E o próprio passe à distância é chamado de irradiação à distância. Mas como é que se manipula esse fluido? Esse fluido, quando é dirigido ao paciente ou doente, a primeira coisa que acontece, ele injeta vitalidade, a energia que vai. O médico se prepara, por quê? Mas na frente nós vamos dizer por quê deve existir essa preparação. A primeira coisa que existe é injeta a vitalidade. São irradiados sobre o doente. Então, quando são irradiados sobre o doente, a proporção que normalmente dentro da casa espírita o médico não está sozinho no trabalho curativo, porque sempre tem a acoplação do espírito curador gerenciando essa atividade, então vai injetar vitalidade, porque a espiritualidade vai ter certeza onde vai agir, qual a necessidade maior daquela pessoa. E nossa cura nós vamos ver no futuro. Ela se estabelece pela nossa necessidade, pela nossa fé e pelo nosso merecimento. É por isso que no início nós precisamos nos aproximar da fonte doadora, buscarmos, mudarmos toda essa condição de fixação mental, trabalharmos a nossa mente com pensamentos fraternos, nos embrenharmos por esse caminho de trabalho que dignifica o homem, esse trabalho de luz. Não só o trabalho material, que já dignifica o homem, mas esse trabalho filantrópico, altruístico, renovador, cristalino, que enobrece e faz crescer a alma, o espírito, esse eterno viajante do saber, esse eterno peregrino, esse espírito em expiação e provas, porque está vivendo no plano de expiação e prova, mas esse espírito que, com certeza, pode dar voos magníficos sobre as cabeças de outros espíritos que precisam do socorrimento. Por isso que a figura do médium da casa espírita cristã, ou do magnetizador, se faz urgente, se faz necessário. É por isso que a casa espírita hoje
precisa de trabalhadores que se apliquem cada vez mais, que se dediquem, que se sintam enobrecidos com o trabalho que realizam. Atuam no centro de força, então esse fluido vai atingir os centros de forças, ou chakras. Você viu ali quando o Divaldo entrava no trânsito, que chegou mais cedo, teve a felicidade de ver a comunicação de Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes dizia: a nossa missão é servir e amar e preparar o advento de um mundo melhor para a humanidade que chega. Veja a responsabilidade. É uma responsabilidade curativa. Veja o que Bezerra diz. A nossa missão é servir e amar. E Divaldo, quando entrava naquele transe, ele, primeiro, se trabalhava os centros de força, ou os chakras, frontal e coronário, porque esses chakras são responsáveis pela acoplação espiritual, ou a comunicabilidade com o plano espiritual, o chakra coronário e frontal. Mas Divaldo também utilizou o laríngico, esse chakra laríngico, porque você viu que todo o chakra laríngico dele foi tomado pela força da voz do espírito que precisava dar a sua comunicação. Então nós temos chakras inferiores, superiores, médios e inferiores, ou logicamente chakras espirituais, fisiológicos, pessoal e fisiológico, da mesma coisa, superior, médios e inferiores. Então temos que ter o cuidado de ter o quê? Fazer o nosso preparo. Porque quando o médium da casa espírita ele vai fazer as suas emanações, ele vai doar a condição fluídica, ele vai dirigir muitas vezes a sua mão para os seus chakras superiores, iniciou abrindo os caminhos do passe, que eu disse que também pode ser só através do pensamento, e ali ele vai dirigindo num longitudinal ou num passe cruzado, para que, se tiver a necessidade, porque a própria inspiração, muitas vezes, quando o trabalhador não está aprimorado por esses cursos de passes que são dados, que são muitos oportunos, para cada vez mais nós nos aperfeiçoarmos no trabalho curativo da casa espírita, o médium não deixa de ser amparado. E pela sua sensibilidade, ele vai perceber onde a necessidade se faz urgente, porque ele se entrega, ele é uma grande usina, ele está presente em toda a atividade que se realiza. E os trabalhadores, falta um aqui, atingem o perispírito. Aí é básico. Por que o perispírito? Porque nós somos o ser triplo, né? Eu vou seguir só o roteiro, não vou me ligar no roteiro. Atinge o perispírito. O perispírito, porque o perispírito é o corpo espiritual. Quando nós perdemos o templo físico, morada do nosso espírito, ficamos com o nosso perispírito, que tem essa semelhança. Se nós morrermos hoje e amanhã tivermos que nos apresentar para vocês em uma determinada reunião, eu vou me apresentar com essa fisionomia, porque vai ficar essas características mais perto do meu desencarne, nessa experiência que eu estou tendo, nesse trocar de roupa para partir para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, com esta aparência. Então o perispírito ele tem uma condição de redutor. Da mesma forma que ele pode se expandir, ele pode se restringir, diminuir de tamanho. Isso nós contávamos o fato com um tema aqui, falando lá no Ceará, sobre como acontece a reencarnação. Então o perispírito é básico, porque nele vem impregnado toda a condição de tendências para a doença ou predisposições para a doença. Quem são os participantes da atividade curadora? Os participantes da atividade curadora, todo mundo já ficou sabendo aqui. É o espírito curador, o médium curador e o paciente ou doente. Eu acho melhor utilizar a palavra paciente, porque ninguém vai ser doente eterno, né? Nós podemos estar doentes, mas vamos um dia sair dessa condição doentia, né? Dessa predisposição, que é o quê? O que é essa predisposição? Predisposição orgânica que temos para atrair ou contrair a doença, porque já trazemos determinadas inclinações para isso, pelo que fomos. Muita gente quer entrar nos campos das regressões de memória para saber o que foi. Não precisa fazer nada disso. É só imaginarmos como somos na presente reencarnação. Quais são as minhas más tendências ainda? O que é que eu ainda faço que me atropela? Então eu vou saber mais ou menos do que eu fui numa reencarnação passada. Então se preocupe em vencer essas imagens negativas. Nós vamos ver ainda essa condição de predisposições, como é interessante.
Vamos dispensar todo pensamento mal que passa em nossa mente e trazer um estado de prece. Eu me lembro sempre, quando venho aqui, uns espíritos que muitas vezes se apresentam para ajudar, para socorrer, para levantar, para dar força de chegar às casas espíritas. Porque da mesma forma que o médium é agraciado com essa população fraterna, também corre muitos riscos e muitas vezes tem dificuldade de chegar aqui pelo próprio processo obsessivo que tem que repassar de forma organizada e com a paciência. Porque a nossa cura, principalmente das nossas obsessões graves, vai depender de muita paciência, muita perseverança, muita dedicação e muito devotamento. Transformação íntima, perfeitamente. Então, o espírito curador, ele quer ajudar, sabe manipular os fluidos, possui força magnética e autoridade moral. Porque para estar numa condição do espírito curador, como Marco Antônio, Bezerra de Menezes e tantos outros, Meimei, eu adoro Meimei. Falei sobre Meimei recentemente, tá? A palestra toda Santa Helena. Eu fiquei tão feliz, parecia que eu estava me transportando para o ambiente. Comecei lendo e ali eu fui me levando pelos caminhos. Meimei, sabe o que é que Meimei diz? Para vocês, médios, quando as nossas mãos se dilacerarem nas colheitas de rosas para os outros, não esmoreçamos. Deus transforma as feridas da caridade em porta de luz para o burilamento das nossas almas. A melhora comportamental, a reforma íntima. Esse burilamento que deve acontecer com todos os espíritos, porque o nosso objetivo final é a luz. Somos setas atiradas para o infinito, sempre em crescimento. Um dia vamos nos estabelecer nessa companhia desses grandes espíritos. E quem sabe, desde já, vamos parar um pouquinho aqui, vamos imaginar Jesus subindo as montanhas de Curuatim, na cercania de Cesareia, entrando em colóquio com o Pai, e ali, quando ele subia aquelas montanhas, e entrava no estado de êxtase, em colóquio com o Pai, ele ficava meditando o que ia dizer para o povo. Ele não podia chegar e falar de mediunidade abertamente curativa, mas ele, quando voltava, ele fazia as imposições de mãos. Ele disse: a tua fé te curou, porque ele irradiava os fluidos à distância. Ele sentia aquela condição fluídica perdida, as virtudes que ele perdia, quando a mulher hemorroíça tocava as suas vestes. E quando ele descia das montanhas de Curuatim, ele retornava mais um pouco e se voltava para o ocidente. Via as águas azuis, belíssimas, do mar Mediterrâneo. E ali ele se fortalecia cada vez mais. E quando descia do morro, por aqueles caminhos, ele sorria-se. Pelo que ia dizer ao povo. Chegava dentro dos apóstolos: a vocês eu posso falar em particular, mas ao povo ele criava imagem, o grão de areia, a desvirgem, o bom semeador, só construções que podia cada vez mais fortalecer o ser. E ali ele esperava também que nós pudéssemos, como ele agasalhava o povo, que nós pudéssemos, na noite de hoje, sempre agasalhar Jesus em nosso coração. Precisamos disso. Uma vez eu vi um amigo evangélico dizer: Jesus nos ama. Aí eu retrocava, digo: nós precisamos amar Jesus. É público e notório que ele nos agasalha. Nós é que precisamos agasalhar Jesus no nosso coração. Vamos começar agasalhando os nossos guias espirituais, que trabalham dentro do processo de nosso crescimento. Vamos agasalhar nosso próprio ambiente espiritual, chegando aqui já como daquela prontidão. Sai de casa com passos largos, passos de coragem, passos de resignação, passos de perdão ilimitado e condicional. E isso já é uma atividade curativa e renova. O médium curador. Então o espírito curador, vocês sabem, ele já tem autoridade moral, tem autoridade fluídica, ele pode agir. O médium curador. Eu costumo fazer uma brincadeira. Muitas vezes o médium curador chega na casa espírita com história de Cerca Lourenço. Eu tenho uma senhora que eu disse para ela: no dia que a senhora chegar na casa espírita
porque pediu a passagem emprestada para fazer a campanha do quilo, me diga que eu vou cobrir toda a sua passagem, que a senhora tiver necessidade. Que dá para a gente fazer uma coisinha. Aí ela ficou tão feliz. Ela disse, então, para a semana que eu só venho aqui no dia da campanha do quilo, é a sua palestra, eu vou estar aqui. Eu digo, venha. Aí eu botei ela no carro, ela nem imaginava que eu deixava em casa. Porque chega com história de Santa Lourenço. Muitas vezes o médio espírita cristão é aquele que vem de bicicleta, fazendo o seu esforço físico, chega na casa espírita cansado, mas se habilitou, ele escutou uma música amena, ele abriu o Evangelho, ele fez uma leitura delicada, ele escutou esses caminhos musicais, uma música belíssima, que liberta, porque nós sintonizamos no Bandeira 2 se quisermos, não é, Amaro? É ou não é? Sintonizamos no Bandeira 2, foi o nosso papo. Se quisermos, eu vou assistir Cardinal se eu quiser, eu vou assistir como é João do Morro se eu quiser, eu posso assistir Dolores Duran, escutar Dolores Duran, eu posso escutar outra Maísa, eu posso me libertar através de uma música. Eu fui ajudar meu filho na casa que ele comprou, e lá trabalhando, a mamãe ainda está toda cheia de carro, e ele botava João do Morro dentro do carro dele, e eu tinha a palestra mais tarde. Quando eu cheguei em casa, na música das 7, aí tem aquela música, a novela nova. Que música linda, né? Não dá para a gente se transportar, é como fechar os olhos, ver os campos elíseos, ver Jesus caminhando, descendo aquelas montanhas, ver Jesus curando o jovem lunático, vendo Jesus buscando Madalena depois da sua volta, depois da sua crucificação. Madalena é o Senhor, mestre? Sim, Madalena, sou eu. Era Jesus que estava lá, porque ela fez sacrifício, muito mais sacrifício do que o próprio Paulo, Madalena fez. E Jesus estava lá para falar com ela que buscou os leprosos, buscou as pessoas que estavam sofrendo, aquela alta resignação, passou pelo sofrer bem. Abre o Evangelho, o bem e o mal sofrer. Está lá. São caminhos de ensinamento. Porque isso aqui é o maior código de ética de toda a humanidade. E nele está retratado o quê? O maior manancial de atividade curadora, de fonte curadora, que é o nosso irmão Jesus, o nosso irmão maior. Contemos com ele. À noite, quando esse trabalho terminar aqui e voltarmos para casa, podemos pedir para que ele continue. Eu faço isso, e vou no desdobramento, vou para cada lugar. Às vezes eu tenho que ajudar, trabalhar, às vezes eu tenho que lutar para poder mostrar o caminho à entidade que está ali. Mas às vezes eu me deleito por condições iluminadas. Aí vem uma imagem. De manhã eu vou criar em cima daquela imagem, vou escrever, passar por esses caminhos de beleza, onde a arte se estabelece, imaginar essas condições de música espiritual que transcende, onde a nossa música são só pequenos arranhões diante dela, com todo respeito ao músico. Mas é a verdade, é a própria verdade, são verdadeiros arranhões, porque tudo acontece através do sensitivo. Se você tinha uma doença e você curou, é porque através de um sensitivo veio essa acoplação espiritual que chegou até você. Se chega uma imagem poética, é através do sensitivo. Um grande descobrimento é através do sensitivo. Todas essas informações de premonição, de esses prognósticos que acontecem, chegam através do sensitivo, de um médium, de um aurípse, de uma pitonisa, de uma sacerdotisa, de um feiticeiro. Vamos dizer assim, que era assim que nós éramos tratados. Mas, vamos tentar de explicar aqui. E o médico curador? O médico curador, ele sabe captar os fios. Ele é uma verdadeira usina. Eu costumo dizer, o tanque nunca acerta. Quando a gente vai falar um tema desse, o pessoal fica preocupado. Aqueles grandes estudiosos espíritas, que sempre tem, né? Aí pensa que a gente vai falar do ambiente científico. Porque é um tema científico. Mas a gente pode falar dele evangelicamente. Já como é bom? Essa doutrina é grandiosa. Eu estou dentro do tema e está fluindo as coisas sem precisar se arrastar por caminhos da cientificidade. Não, vamos buscar essa condição amorosa. Porque antes de se habilitar para a atividade curadora, você vê, o espírito tem que se habilitar pelas qualidades morais. O próprio André Luiz, quando chegou na espiritualidade, querendo ser médico, teve que rastejar um pouco. Não rastejar, mas se ordenar para poder acompanhar Druso, acompanhar Sanzio e tantos outros, Hilário, e tantas outras entidades espirituais
que poderia explicar aquela atividade curativa. Mas antes de terminar de explicar aqui, veio na minha mente e eu vou lembrar. Diz que o marido de Alzira, até um dos livros, eu não sei se é nosso lá, ou é Iniciado da Luz, não vamos se preocupar, vamos se preocupar com o texto. Aí, o marido de Alzira, André Luiz, estava presente. Era o mentor da colônia do Amor Divino. Eu me lembro o nome dele já. Aí eles estavam fazendo uma intervenção magnética. Pronto. Doando fluidos para recuperar o perispírito do marido de Alzira. Só que Alzira estava numa instância mais evoluída. Ela cresceu espiritualmente mais do que o marido. Mas o amor não se perde no caminho. O amor é um alimento de primeira grandeza para todas as almas. E toda atividade curativa é feita em nome do amor. Aí ela desce da instância onde estava, aí André Luiz Druso, aí André Luiz diz, olha para Hilário e outro, aí diz, olha quanta luz, eles ficam abismados. Alzira vem e se acopla bem pertinho do seu marido. E ali ela num estado de pressa, que não é só súplica ou rogativa, é também atitude positiva na vida. Ela se acopla ao seu marido. Aí o mentor da colônia do Amor Divino olha para André Luiz e diz, as preces de Alzira foram muito mais eficazes, ou mais eficazes, que foi uma prece só, do que toda doação magnética que nós fizemos. Já era mais, não era a primeira intervenção magnética. Por quê? Porque ela se aproximou, ela veio em nome do amor, ela buscou aquele companheiro material e se lembrou dos grandes momentos inusitados. E quando a gente entra numa condição borrascada das nossas desavenças, muitas vezes a gente quer destruir tudo. Não pode não. O amor é o bem maior do mundo e ele se estabelece de forma cristalina dentro dessa condição curativa. Porque quando nós vivemos com a condição de era material, que eu dizia no início, o que é que acontece? Nós vamos viver com questões egoístas, orgulhosas, dos vícios também. Vamos estar envolvidos e vamos criar o que para nós? Vamos criar problemas obsessivos da mesma estirpe. Mas quando passamos a viver essa condição espiritualizada que nós vivemos na noite de hoje, o que é que acontece? Nós vamos viver com condições caritativas, que é a caridade e a bandeira do Espiritismo. Tem que ser levantada bem alto. É por isso que eu costumo dizer, vou dizer o que eu disse a vocês, eu me realizo mais na campanha do tiro hoje do que nas palestras. Antigamente eu fazia a campanha do tiro, mas eu me realizava mais nas palestras. Hoje parece que a acoplação fica assim, onde eu vou, um saco nas costas. A campanha do quilo em nome de Jesus. A primeira atividade curativa que recebe sou eu. E quando eu chego na casa espírita para participar da grande tertúlia, da grande reunião de amigos, onde o amor vai se estabelecer, eu também faço parte do somatório. Todos nós fazemos parte do somatório. É por isso que vamos tirar um pouquinho do nosso tempo para viver esse lado espiritual. Porque nós somos mais velhos como espírito do que nessa presente reencarnação. Nós trocamos de roupa e voltamos para a verdadeira vida, a vida espiritual. O espiritismo matou a morte, né? Eu disse, não vamos dizer, um palestrante para você, não vamos dizer que o espiritismo matou a morte. O espiritismo venceu a morte, matou a morte. Então a verdadeira vida é espiritual. Eu me lembro que certa ocasião na minha sala, a gente sentava assim, minha mulher uma médio ativa, minha filha uma médio ativa lá do Júlio César, Júlio César não era, um que fica ali em Campo Grande, tá? E Fernando frequenta lá, Júlio César. Aí eu sentado aqui, a gente no clima, meus netos assim, de lado, 5, 6 anos hoje. Aí Patrícia, um vizinho tinha sido assassinado na PE15. Tiros, pegaram a noiva, salvou-se porque foi Deus. Ela correu para dentro de uma casa assim, quando a gente está sentado, sem nenhum papo referente ao assunto. Aí minha filha entra em transe. Aí diz, seu Porfírio, que ele tinha muita intimidade comigo, ele quer me matar. Ele não sabia que já tinha partido para a vida espiritual. Aí eu olhei para minha mulher e entendi. Aí peguei o Evangelho e abri no Evangelho. No 5º capítulo, toda aquelas bem-aventuranças, aquelas coisas boas, né?
Aí eu abri no Evangelho e comecei fazendo a leitura. Minha mulher se abraça, não com a filha, se abraça com o Espírito que está incorporado. Vamos dizer bem assim, que eu já expliquei isso aí. E ali, aí ele diz que ele quer me matar, quer me matar, quer me matar, e a gente não podia dizer que ele tinha morrido, ele estava desesperado. Num estado de prece, aí o estado de prece, a inspiração. Lá o Evangelho de lá, o coordenador é Bezerra de Menezes. Estamos fortes, né? Eu estou tão fraco do Evangelho no lar, né? Bezerra de Menezes. Aí a gente entra num estado de prece e pede para que ele seja adormecido. Que coisa boa. Ali ainda tem um pouco da comunicação. Outra entidade agradece o socorrimento. Isso estabelece. Não é que nós estamos fazendo reunião mediúnica dentro de casa, não. É porque o socorrimento está em todo lugar. Está quando o vizinho está brigando com o outro. Aí você entra num estado curativo. Você é livre, seu pensamento de luz, equilíbrio, paz, harmonia, fraternidade, amizade, amor. Aí a gente vai saber. E o doente da casa espírita? Eu fazia parte foi um trabalho falido da Escola do Mestre, que muita gente me conhece da Escola do Mestre. Eu ainda continuo sócio de lá. Não é engraçado? Não deixei de lá. E ainda faço muitos trabalhos junto com minha mulher, que ela continua na reunião mediúnica lá. Aí eu, por trás, trabalho do abrigo, a arrecadação de donativo, sempre assim a gente faz. Aí, sim, deu um brancozinho, mas eu me lembro. Aí eu fazia parte da parte doutrinária desobsessiva. A gente tem que brincar com branco, tá vendo? Porque foi um trabalho falido. Quando eu assumi esse trabalho cresceu. O que era a parte doutrinária desobsessiva? Era isso aqui que acontece. A reunião da quarta-feira, o centro ficava lotado. Quando eu comecei com a parte doutrinária desobsessiva, abracei esse trabalho, porque o espírito de Saturnino, que era um trabalhador espírita antigo, Emanuel Santos Nino, ele gosta de ser chamado de Saturnino, que eu pedi que ele ficasse comigo um pouquinho aqui, por que não? Aí ele dizia, porque normalmente a turma só quer falar de trabalhador espírita falido. Eu não concordo com isso. Falo dos trabalhadores espíritas que estão bem estabelecidos no plano espiritual, e o espírito Saturnino, que era um ferroviário, ele se apresentou a mim e disse, olha, faça o trabalho. Esse trabalho cresceu tanto, o que ele levava para lá? Levava Frederico Menezes, Ivanira Miranda, Marlene do Vicente Paulo, tudo pessoas que trabalham com atividade curativa. Eu podia levar você, para falar lá. Então, a reunião da terça-feira cresceu mais do que a quarta. Simplesmente, numa reunião administrativa, eu não estava nem presente, acabava. Até a velhinha disse, alegaram que vinha trabalhadores de fora para ajudar na divulgação. Porque enquanto os médios estavam lá dentro reunidos, na sala mediúnica, aqui acontecia o quê? A doutrinação. E no versículo de Mateus, deixa eu ver o versículo 10, 9, onde Jesus curava, ele mandava fazer a doutrinação. Porque senão a cura seria de forma efêmera, momentânea, e o pessoal ia voltar a ser doente. Onde ele agia com a atividade curadora, Jesus, era necessário que fizesse a doutrinação, a evangelização. Aí mudou ali, tal. Eu continuei trabalhando, divulgando o espiritismo, mas o trabalho cresceu. Por quê? Um paciente, era isso que eu ia explicar. Dá um exemplo do paciente. Um paciente que tinha recebido no atendimento fraterno, na consulta dele, que tomasse águas fluidificadas regularmente, ele chegou no dia da reunião cheio de meropé, como você chama, né? Cheio de cachaça, aí disse, seu Porfírio, eu acordei de madrugada de ressaca e bebi a água fluidificada todinha. Eu chamei ele em particular, foi. Pode ficar à vontade, isso é para a gente empatizar nele. Bebi a água fluidificada todinha. Eu disse, olha, você, vem cá, por favor. Depois da reunião, chamei ele, a responsabilidade. Eu disse, você, quando tiver com maior responsabilidade, não deixe de vir ao centro, não. Venha para reuniões. Agora, vai ser necessário que você passe por um tratamento médico espiritual de novo. Por quê? Porque ele estava levando a coisa pela brincadeira. E nós não podemos deixar os caminhos da atividade curativa da casa espírita ser levado de jeito irresponsável, não. Tem que ser com responsável. Então o paciente também deve se preparar da mesma maneira. Buscar, mentalizar as coisas boas, buscar cada vez mais se aprimorar por esses caminhos iluminados,
esse caminho por onde flui o amor, estar sempre solícito para ajudar quem precisa, para quando chegar na casa espírita, ele ter o merecimento, porque a cura, vamos lá agora, se estabelece pela nossa fé, pela nossa necessidade e pelo nosso merecimento. A fé do trabalhador que quer se curar tem que ser uma fé robusta, uma fé forte. Através do Espiritismo, nós sabemos que a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada. Então, a fé é robusta. Por quê? Porque através de uma fé comum, essa fé de pedinte, né? Essa fé que fica o genuflexo, ajoelhado na frente do templo, pedindo, não vai conseguir nada, não. Você pode conseguir os seus objetivos materiais, mas os seus objetivos espirituais, você vai se atirar para o trabalho. Procure uma atividade dentro da casa espírita, qualquer uma. A limpeza do centro. Quem chega primeiro na casa espírita é o primeiro que se beneficia com o sanzonamento, com a limpeza do centro, a limpeza do ambiente. Você está limpando o ambiente físico e os espíritos limpando o ambiente espiritual. Quem é que está se beneficiando em primeira mão? O faxineiro da casa espírita, não é verdade? Como hoje, eu estou me beneficiando de todas essas emanações que vocês estão repassando aqui para a tribuna. Nós somos agraciados, eu sou agraciado de hoje e ao mesmo tempo solícito para que bata e volta. Retorne para vocês todos esses pensamentos fraternos. Quem pensa mais no bem do que no mal aqui? Pensa mais no mal do que no bem? Ninguém. Todo mundo pensa mais no bem do que no mal. Então nós somos força para o grande somatório da espiritualidade, para a grande tarefa desses vanguardeiros espirituais que tem a nossa melhora. Então essa fé tem que ser uma fé robusta. O nosso merecimento. O merecimento, sem querer eu já expliquei, mas vamos passar por ele de novo. O nosso merecimento é você buscar essa fonte, você se atirar pelos caminhos, é você se reconciliar com o adversário enquanto está o caminho, é você entrar por esse caminho de alto perdão, saber que aquele que está perdoado, ver nele logo o seu momento de atropelo, ter compaixão pelos seus erros e medir principalmente os nossos erros. Porque quando nós estamos vendo o erro dos outros, é porque somos um retrato vivo de todas essas ações que ele desgasta. Então temos também que nos aproximar dele, sem exigência, perdoando de forma ilimitada, para ganharmos o merecimento do perdão. É a história do gasofilácio, quando for fazer a tua oferta, primeiro te reconcilia com o teu adversário. Não adianta os números grandiosos de moeda, mas simplesmente aquela dádiva que é tirada do coração. Muitas vezes a gente bate numa casa, as pessoas não têm, se eu não tenho nada hoje, meu irmão, já deu. Só a satisfação de dizer, olha, me dê uma mensagem, pelo amor de Deus, eu posso dar para a semana? Pode, porque comungou com o trabalho de luz. Eu fiz uma campanha do quilo certa feita, aí quando chegava na porta assim, a moça vinha tão feliz para dar a dádiva da campanha do quilo, e a entidade veio na frente dela assim, ó, veio na frente dela. Aí eu comecei a chorar. Aí ela disse, ela não, disse, a coisa que eu acho mais bonita é esse trabalho espírita. Eu tenho tanta vontade de realizar esse trabalho. Eu digo, por que não, meu irmão? Você desde hoje está convidado. E hoje ela é uma trabalhadora da escola do trabalho da campanha do quilo. Por quê? São tarefas que enobrecem, que faz crescer, que faz os espíritos dar voo de felicidade. Ver essas águas cristalinas que correm, essas águas que formam ribaceiras, que são terminais em nossas torneiras, que mata a sede do irmão, que mata a nossa sede, que nos revigora. Como eu estou à vontade na casa de Maria e Manuel. Como é bom a gente poder ver essas imagens belíssimas assim, e a gente entrar por um caminho fraternal. Obrigado, meu Deus, por esta luz que encontramos a te procurar. É uma beleza que nos seduz e nos tira do escuro. Obrigado, meu Deus, por falar somente e aprender somente coisas benéficas para a humanidade e sentir com teu amor a saudade. Obrigado por esta paz infinita e por sermos filhos teus, por tudo que é sagrado. Obrigado, meu Deus. Vamos seguir em frente no nosso roteiro. Causas da doença.
Os espíritos convictos, militantes dessa doutrina de luz, não devem procurar as causas da doença na materialidade. Elas existem, mas são oriundas do plano espiritual. Aí eu falei de predisposição. O que é predisposição? É o estado receptivo para você contrair ou atrair a doença. Temos predisposições kármicas, temos predisposições ambientais, temos predisposições hereditárias e atraídas. É muito importante. Vamos explicar cada uma dessas. A predisposição kármica são oriunda do perispírito enfermo, que nós já trazemos ao renascer. Muitas vezes a criança nasce e tem que passar por uma cirurgia do coração, não é assim? Por uma cirurgia do fígado. Eu tinha meu amigo Dudu, hoje já grandinho, que ele, pequenininho, já era alcoólatra. Eu bebia na época e quando chegava assim, a gente deixava uma dose ou qualquer bebida. Ele chegava e virava o copo, desse tamanho. E não se embriagava. Ele já trazia essa predisposição doentia na condição kármica, dentro da condição kármica. Atraídas é do nosso próprio pensamento, provida das nossas vibrações. Aí um exemplo aqui é uma pessoa colérica, raivosa. Então você perde o equilíbrio, aí você vê que dá tudo errado. Ou você bate com o carro, ou você tropeça, ou você se machuca, ou você entra em briga com a pessoa mais próxima que tiver. Então não pode. O camarada estava dando os palavrões na casa dele hoje e eu comecei a orar. Quando ele saiu com o carro, aí ele, tudo bom? Pô, filho, tudo bom, meu irmão. Eu já tinha feito minha prece. Aí ele, quando sai com o carro que vai dar a volta, a esposa dele que ele estava discutindo, chama o homem da macaxeira. Ele não bateu no carro porque eu bati em cima da lataria. Por quê? O desequilíbrio. Atraiu condições negativas. Perdeu, porque saiu de faixa. Cria-se o quê? Imagens serpenteadas na cabeça da pessoa, no próprio ambiente. E as ambientais é essa. Vamos falar logo das ambientais. É local onde fazemos moradia. Onde fazemos moradia não quer dizer onde moramos, não. É um ambiente onde nós estejamos. Podemos ir para um lugar nocivo e sermos fecundos lá. Diz Chico Xavier. O homem, o espírito encarnado, tem que ser fecundo mesmo nos ambientes desfavoráveis. Então, se você é um homem de bem, onde você passar, vai dizer, aquele é um homem de bem. Eu adorava quando meu pai passava no Evangelho da Mãe. Olha, ó filho, já vai teu pai para você te explicar, fazer a palestra. Aquele é um homem de bem. Eu gostaria que você fosse como ele, fosse um homem de bem. Hoje, alguém já disse assim, ela vai para o filho. Aí é os trabalhos que ele faz lá, de divulgação do Espiritismo. Um dia desse, como o marido ia comigo para a reunião, aí a mulher dele não aceita essa parte espiritual, aí ele ficou doente, aí eu fui lá, conversei com ele, bati um papo com ele, a gente conversou, leu o Evangelho, aí ela disse, ele está levando esses pau é levar, é sofrer com sofrimento, por conta dessa doutrina que ele acompanha por filho. Não é doutrina espírita. Hoje ela já está inclinada, porque já sente que não é dessa forma. Porque você ser espírita, você passa a ser o quê? Um ponto de luz do seu ambiente. Eclode desse ambiente, vai para a sua casa, por onde você passa, o seu comportamento já não é o mesmo. Porque você tem mais simplicidade, você se embrenha por essas veredas de amor. Os amplos londosos das imperfeições já ficam de lado, porque você não vivencia mais, nem é atacado por essas fixações mentais. E quando nós partimos para o outro lado, nós vamos ser vítimas do monodeísmo tiranizante que os espíritos fazem com aqueles que não estão preparados espiritualmente. Você é um monstro, você é um bicho, você é não sei o quê. Cria imagens serpenteadas na nossa cabeça por conta dessa vigilância. Então, nós não podemos ficar indemnes a esse conhecimento espiritual. Temos que buscá-lo constantemente. Então, a predisposição hereditária. Claro, os pais, eles deixam de herança muitas coisas relativas à carne para os filhos. Mas, mesmo assim, essas tendências são oriundas do plano espiritual. Porque os espíritos formam família da espiritualidade através dessa condição fluídica, do grau de simpatia e etc. Mas o que é que acontece? Mas eles se encontram como verdadeiros irmãos na espiritualidade. Aí alguém perguntou, e esses espíritos que estão atropelados? Claro, eles buscam
dentro do seu campo mental. Eles vão se juntar com o espírito da mesma grau hierárquico que ele querem. Claro, se ele gosta de estar atrelado aos antros lodosos da imperfeição, ele não vai procurar uma pessoa que estabeleceu na luz. Não pode. Está entendido? A cura das nossas obsessões graves requer muita paciência, muita perseverança, muito devotamento e muita dedicação. E ele completou essa mudança comportamental, essa busca da reforma íntima, do burilamento espiritual. A cura depende de quê? Principalmente da moralização do doente. A moralização do espírito curador já se estabelece. Do adiantamento moral e espiritual do médium e do espírito curador. Claro, quem está dentro de uma casa dessa, bote isso na cabeça. Vocês não vão vivenciar só a presença dos médios espírita cristão, não. O magnetizador da casa espírita. Vão, logicamente, estar com ele nessa cooperação espiritual magnífica, cristalina, deslumbrante, mas vão estar também convivendo com esses espíritos. E quando nós embreamos por esse caminho de luz para onde foi amor, por essa fonte cristalina onde todos nós podemos beber, que é a doutrina espírita, vamos conquistando a simpatia de outros espíritos. Não só a condição agradável do nosso guia espiritual, que vai estar sempre perto, mas também essa acoplação de outros espíritos, que através da nossa condição fluídica, dentro do trabalho que se faz coletivo na casa espírita, vão ser agraciados. E eles se tornam simpáticos ao nosso trabalho de luz. Como enviado do Pai Jesus, a suprema perfeição humana, a maior fonte de atividade curadora, que Mestre chamou de fluido magnético. Vai se criando uma psicosfera de luz, né? Barrett, outro cientista, chamou de força níurica, que é próprio dos nervos. É por isso que a pessoa, para entrar nessa atividade curadora, tem que estar equilibrado, tem que estar pensando bem, tem que estar organizado, dentro dessa condição de trabalho constante, nessa condição de orar e vigiar, e de cada vez mais se aprimorar para o trabalho de luz. Mas, terminamos o versículo de luz. Porque essas condições encontram facilidades, terminamos ainda não, né? Tem 9 horas. Essa condição de facilidade nós encontramos maior. Porque nós somos possuidores de 3 forças magnéticas. A nossa vontade, o nosso pensamento e a nossa ação. Então eu tenho vontade de ajudá-lo. Um exemplo. Ele está necessitando, eu vou ser o magnetizador da casa espírita que vou assisti-lo, eu tenho o quê? A boa vontade. Então a vontade é o quê? É a energia que conduz a trajetória do desejo. Veja que é a vontade. A energia que conduz a trajetória do desejo. Aí eu quero para ele o quê? Saúde. A minha força neura, o meu magnetismo, e eu vou passar para ele saúde. Através, nós temos 7 chakras maiores, principais. Mas todas as nossas extremidades, nós temos chakras. Por onde saem as nossas emanações. O nosso pensamento, como é interessante. A nossa condição de estar aqui através do trabalho da psicofonia, de falar, temos todo esse acoplamento de chakras, temos essa vontade. Então, vamos dar trajetória à nossa condição de cura de uma forma determinada. Eu tenho a coragem, eu estou determinado para fazer isso. Certa ocasião, uma velhinha entrou no centro espírita, meia capenga, reclamando de artrose, aí ela caiu na minha mão, eu fiquei com tanta pena dela. Aí eu disse, meu Deus, se eu tiver que ficar com esse problema dela, que eu fico, mas que ela saia daqui curada, só foi o que deu. Ela ficou boa, eu fiquei doente. Não é interessante? Tive que ficar lá no da casa espírita um pouquinho para poder entrar em harmonia, no encerramento. No encerramento, um erro. Eu não devia ter feito assim. Eu devia ter pedido o merecimento dela. Mas foi um erro. E a gente aprende, só não erra quem não faz. Não é? Na busca do nosso desenvolvimento espiritual, aprendemos mais com o resultado dos nossos erros do que com o louvor dos nossos acertos. É preciso ter coragem de errar. Eu dizia isso em certa ocasião, e alguém disse, está fazendo apologia mal? Não. É preciso ter coragem de realizar o trabalho. É preciso ter coragem de colocar a mão na charrua, de se tornar um magnetizador da casa espírita. Fazer a coisa acontecer, né? O pensamento é a força viva que manipula a forma pelas ideias. Então, eu penso.
Se eu fosse um marginal, eu quisesse assaltar alguém, eu imaginava, comprava uma arma, criava o meu plano de ataque, ia lá e executava. É a mesma coisa. Mas se eu penso em fazer uma coisa boa, eu vou levar o que eu tenho de melhor para oferecer ao meu próximo. Então o pensamento, você vai criar as ideias, mas você vai dirigi-la através da ação. O que é ação? É um impulso dado para a direção que o pensamento marcou. Então eu marquei a minha meta, eu decidi o que vou fazer, então eu vou dar um impulso dado para aquela direção. E lá vai estabelecer. Porque só o amor pode transformar os pântanos lodosos em mineral de volta. Só o amor. Só o amor pode transformar o rancor em ternura, o ódio no próprio amor e o homem anjo. Porque o amor é um remédio para a longa vida. Também mais barato para a aquisição. Deixa o coração jorrar de alegria, acabando os males, a desilusão. Quando a gente ama, tudo é lindo. As emoções acontecem sempre. A nossa alma fica grata, sorrindo. Tudo é belo na vida da gente. É dando que se recebe. É uma reciprocidade espontânea. É um sentimento que não desaparece, mesmo quando a separação é instantânea. Amor, puro do material, no espiritual. Presente divino para ricos, para pobres. Conforto, bálsamo para qualquer mal. Ouvi um cientista dizer que o amor ajuda a cura. Não é novidade. O amor fortalece a criatura. Não só nas doenças terrenas, também nas doenças dos espíritos. E a aceitação da coisa suprema abranda qualquer tipo de sacrifício. Por isso, experimente doar mais amor. Sinta o quanto a vida é bela. Cure seus males, a sua dor. Encontre-se com a vida eterna. Não percam tempo, amem, perdoem sempre, para que você, todos nós, possamos mais viver situações novas, diferentes. Acreditem, levanta-se. Vamos em frente? Vamos em frente, porque Jesus está a nos agasalhar, a levar todos nós pelos braços, sobre as campinas, sobre as cachoeiras, como os voos rasantes de pássaros, a se acoplar a outras regiões onde a fraternidade tem que se estabelecer. Porque só amor pode alimentar espíritos inferiores e superiores, porque é a moeda que pode ser usada por todos os espíritos, tanto do plano material como do plano espiritual. Muita paz, muita luz e muito amor. Meus irmãos, que sirva de reflexão para todos nós a palestra do nosso irmão Porfírio. E dizer, ele falou uma certa ocasião, deixa que fala sobre André Luiz. Realmente, quando André Luiz chegou no ponto espiritual, ele se achava médico. Chegou lá, eu sou médico, eu não sou médico na terra. Aqui você vai começar a limpar um pãozinho, a humildade. Mas ele compreendeu rápido, graças a Deus, né? O crescimento natural do espírito. Mas, meu filho, eu costumo sempre dizer o seguinte: acaba que chega aqui a primeira vez, ele volta a segunda, a terceira e fica. Então vamos logo agendar a próxima data, viu? Certo? Vamos fazer a nossa prece final com o nosso irmão Amaro. Fechamos os nossos olhos e vamos procurar ouvir com a nossa alma. Senhor, agradecemos aos professores de bondade e paciência, compreensão e tolerância que nos concedes através de todos aqueles que nos transmitem os ensinamentos que nos legaste. E manifestamos ao teu amparo a nossa gratidão pelos examinadores
que nós envias na pessoa de nossos familiares e companheiros, adversários e observadores, para que se nos verifique o grau de aproveitamento das tuas mensagens de paz e amor. Entretanto, Jesus, entre aqueles que nos induzem a procurar as virtudes que ainda não possuímos e aqueles outros que nos destacam os defeitos e as deficiências que ainda carregamos, nós te pedimos força e coragem para sermos simples e humildes, a fim de praticarmos as tuas lições. Que assim seja. E assim, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, nossos irmãos encarnados e desencarnados, essa prece, Pai, e pedimos permissão para dar por encerrados o nosso trabalho de tribuna da noite. Pedimos ao Pai que tenhamos todos, a pedido do povo, acerca dessa doutrina maravilhosa, que é a terceira revelação do Senhor. Que tenhamos todos um bom início de semana, muita luz e muita paz. Que assim seja. Meu irmão, gostaria que todos nos abracemos nesse momento. Obrigado pela presença. Obrigado pela força. Bom início de semana Gabriel, né? Prazer de conhecer, viu, cara? Prazer mesmo. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Um abraço. grande segunda. Olha, Amaro, é um prazer te conhecer. Prazer é todo nosso. Posso me lembrar de você sempre, né? Pode, mais vezes mesmo. Nós vamos estar aqui. Pode sim. Olha, nem se preocupe. Isso aqui é meu irmão. Ele manda. Vem embora. Eu vim de manhã, suado, fui socorrer uma pessoa. Aí ele não trocou de roupa. Deixa eu trocou de Não, Palmeiro. A gente sabe que a gente se conhece, mas não sabe de onde é agora. Aquela boca foi da música. Aquela música. Bom início de semana pra gente. Pela noite adentro, vai pro mundo mostrar. Qualquer dia a gente vai fazer um prêmio. Vamos voltar outras vezes, né? Muita paz, amigo. Se cuide, viu? Eu preciso se cuidar. Paz, amado. Só falta a Marta. Deixa eu abraçar essa macaca. Pra nós. Então, querido. Isso é muito bom. Eu faço Deus nos abençoe.
possamos, com certeza, possamos caminhar juntos nessa harmonia de fé, coragem. E nós precisamos nos fortalecer cada vez mais. Nossa, Já tem pra sair? Já.